E olha, Edson, o mês de fevereiro ficou marcado com a assinatura de um pacto muito representativo para o Brasil. Representantes dos três poderes da República se uniram no Todos por Todas. É uma iniciativa de enfrentamento ao feminicídio. O governo federal, Congresso e Poder Judiciário, eles querem agora sensibilizar a sociedade contra esse crime que contabiliza 4 vítimas a cada 24 horas aqui no Brasil. E para a gente comentar sobre isso, a deputada federal Lenir de Assis está ao vivo aqui com a gente, abrindo o mês da mulher. Lenir, bom dia, bem-vinda aqui no nosso Tarobá Cidade. Bom dia, Patrícia. Uma alegria muito grande poder estar aqui com você, com todas as pessoas que acompanham o seu programa diariamente, né? E poder, nesse mês especial do mês de março, poder celebrar com as mulheres, com os homens, com toda a sociedade, as grandes vitórias e conquistas das mulheres ao longo, né, desse tempo todo. Mas também, é claro, é um mês de reflexão, é um mês de tomada de atitude para que situações que vitimam mulheres todos os dias no nosso país, como você disse, são 4 mulheres por dia, desapareça do nosso cenário, né? Então isso é possível, tem medidas que é possível sanar essa situação, mas é preciso que todos nós enfrentemos, né? E de fato traçamos aí projetos políticos, projetos de sociedade e projetos familiares e pessoais contra toda forma de violência contra as mulheres e as meninas, especialmente no caso do nosso debate hoje, o feminicídio. Feminicídio é as mulheres são assassinadas pelo fato de serem mulheres. E isso não dá mais. Por isso é que o pacto basta, chega de feminicídio. Deputada, bom dia. Nós já entrevistamos aqui semanas atrás tanto representantes da OAB, de observatórios que estudam feminicídio, como o LESFEM, o NEAS, e desses entrevistados, dessas entrevistadas, fala-se muito dessa atuação do judiciário, ou a falta de atuação do judiciário. Eles estão dentro desse pacto. Qual que é o seu ponto de vista com relação a isso? Porque o discurso sempre falava assim, é uma medida protetiva que foi negada, ou uma falta de atenção para casos que acabaram evoluindo para o feminicídio. Muito bem, veja, o pacto ele foi assinado no início de fevereiro, então, uma medida, né, do governo federal, presidente Lula, que reuniu todos os poderes, né, a Câmara Federal, o Senado Brasileiro, o Congresso Nacional e o Poder Judiciário. O ministro Fachin assinou, né, inclusive, esse pacto, e que agora ele precisa se estender a todos os estados e municípios. E o Poder Judiciário, muito bem, né, quando a pessoa consegue buscar pela justiça, denunciar e ir para a justiça, isso é uma atitude que ela precisa ser acolhida. Quando uma mulher decide, ou alguém decide fazer a denúncia, né, no 180 ou outros canais, que a mulher está sendo vitimada de violência, ela precisa ser amparada para que isso não chegue ao feminicídio. E isso acontece muito. Quando os agressores, né, quando seus companheiros ou ex-companheiros percebem, descobrem que as mulheres foram à justiça, se ela não for altamente amparada, acolhida, né, como deve ser, ela pode chegar ao feminicídio. Então, qual é a situação? O Poder Judiciário, nesse pacto, ele tem um poder extraordinário, porque o pacto ele visa aprimorar esses espaços de acolhimentos. Então, por exemplo, quantas delegacias da mulher nós temos no país e no estado do Paraná? Pouquíssimas, não é? Quantas casas acolhedoras nós temos? Muito pouco. Então, ele visa justamente diminuir o prazo entre a busca, né, pelo recurso, pela medida protetiva. Então, isso tem que ser célere, não é? Visa antecipar os julgamentos. Hoje são 42 julgamentos por dia, né? Foram 15 mil ao ano. Mas quantas estão, né? Então, essas situações do Poder Judiciário é algo que precisa cada vez mais. E que bom que eles entraram no pacto. O Lenir, eu vou até pedir licença, a gente tem o VT que é bem rapidinho para mostrar o impacto que ele pode causar. Vou pedir para a gente rodar um VT que é rapidinho e depois a gente continua comentando aqui. Eu fiquei arrepiada quando eu vi pela primeira vez, Lenir. É disso que a gente está falando, então. E qual é o impacto, inclusive, que, do ponto de vista até da agência do marketing que produziu, parabéns, porque ficou maravilhoso, quer causar nas pessoas? Esse arrepio que está em mim, em você, e falar, gente, basta?
Patrícia, no dia do lançamento do pacto eu estava lá e esses artistas, né, que produziram esse vídeo, né, você vai se arrepender de ter levantado a mão para ela ou para mim, que sou mulher, Sim. né? E isso causou, de fato, um impacto muito grande, né? Tinha centenas de pessoas e eles estavam ali, os artistas, quem produziu, quem pensou, inclusive mulheres que sofreram violência, participaram da produção desse vídeo. E a ideia é isso mesmo, é causar esse impacto, porque todos nós, muitas vezes, conhecemos mulheres que são violentadas todos os dias, conhecemos e presenciamos meninas que são violentadas todos os dias, conhecemos os agressores e não fazemos nada. Então, a ideia do vídeo, né, da chamada publicitária é fazer com que todos nós nos sintamos responsáveis de que a violência cometida contra as mulheres, contra as meninas e como um todo, é uma responsabilidade minha sim. Então, quando alguém tem a coragem de chegar para o agressor e dizer, você vai se arrepender de ter levantado a mão para ela, é dizer, eu posso denunciar no 180, né? São denúncias, inclusive, que não precisa se apresentar, né? Então, todos os dias. São centenas todos os dias de denúncias, né? Todos os dias que estão chegando. A Márcia Lopes, que é a ministra das Mulheres, que é aqui de Londrina, ela tem andado o Brasil inteiro, o Paraná todo, né? Falando do feminicídio, e os dados são assustadores. Mas o fato, Patrícia e Edson, é que isso acontece dentro das casas. Quem deveria proteger é quem agride, né? Então, são questões que é possível assumirmos. Aqui, abrindo o mês de março, né, com essa propositura, é importante que a gente fale isso nas nossas tribunas, nas câmaras, das assembleias, nas câmaras federais, no Senado brasileiro, na imprensa toda, nos meios de comunicação, mas também nas igrejas, nas escolas, não é? Nos programas todos. Sim. Por quê? Porque vencer a violência e vencer o feminicídio é uma responsabilidade de todos nós, mas na prática nós estamos construindo uma nova forma de vida, o bem viver, onde as pessoas vivem em paz, com segurança. Né? A insegurança interessa a quem? É né? verdade. Não a nós. Então, isso é importante. Por isso, esse pacto, ele surgiu no dia, né, da Conferência Nacional das Mulheres, onde tinha mais de 5 mil mulheres, e o presidente Lula estava lá. E quando ele viu mulheres de todas as classes, de todas as mulheres indígenas, mulheres negras, mulheres do Brasil inteiro, mulheres da classe média, mulheres professoras, mulheres jornalistas, né, mulheres de todos os lugares pedindo: queremos o fim da violência, queremos o fim do feminicídio. Então, naquele dia, ele anunciou o pacto. Vamos fazer um grande pacto nacional para que nós possamos, de fato, de vez, vencer. Agora, é claro, isso são atitudes cotidianas. As políticas públicas, né, são essenciais. Nós precisamos, cada vez mais, investir em recursos públicos para os equipamentos que protegem e defendem as mulheres. E aqui em Londrina, nós temos a Secretaria, nós temos o Conselho, nós temos o CAN, nós temos os CRAS, nós temos os CREAS, nós temos os CAPs. Sim. Então, isso precisa de Uma investimento, não podemos retroceder nessas políticas para que as mulheres tenham seguranças, e isso é prevenção, né? Lenir, para a gente mudar só um pouquinho de assunto, aproveitando sua participação aqui, a gente começou o programa falando de pedágio. Você teve uma reunião com o pessoal de Jataizinho, explica pra gente, vai mudar alguma coisa em relação ao pedágio ou já está tudo acertado e agora é só começar a cobrança? Patrícia, parece que essa questão de pedágio cansou a sociedade, né? Mas não pode cansar. A luta continua todos os dias. Não é? Quando a princípio já estava, né, tudo... Jataizinho vai para as ruas pedindo, né, uma nova forma de cobrança do pedágio. Porque da forma como está, isso não estava pactuado. Eu participei de todas as audiências públicas, né, feitas aqui na cidade, feitas no Paraná, a respeito do pedágio. E essa cobrança para quem mora em Jataizinho, para quem mora de um lado e de outro da praça, isso não estava previsto. Então, eles foram às ruas, me procuraram, e na sexta-feira nós fizemos uma reunião importante com representantes da comissão de Jataizinho, com a NTT, né? Então, nós formulamos
um pedido, foi um documento que nós protocolamos junto à NTT e aguardamos nos próximos dias uma resposta. E o documento, e é o que eles pedem, é uma nova forma, né, de modelo ali de cobrança para que as pessoas que transitam todos os dias não precisem pagar o pedágio. Isso lá atrás também era feito, depois houve uma concordância do governo do estado e eles passaram a não, né, pagar. E agora, novamente, o governo do estado impõe sobre aquelas famílias, né, e a concessionária o pagamento desse pedágio. Então, nós estamos agora junto à NTT, que é a agência reguladora, fazendo esse pleito de que eles possam continuar isentos para que eles possam, né, continuar as suas vidas e transitar ali como cidadãos daquela cidade. Vamos aguardar então, Lenir, obrigada pela sua presença aqui. Eu sei que sua agenda é uma loucura, fazia tempo que a gente estava tentando te trazer e sempre bem-vinda aqui no Tarobá Cidade. Obrigada, Patrícia, obrigada, Edson, parabéns pelo seu programa e vamos Obrigada. viver esse mês de março com muita responsabilidade, homens e mulheres, pelo fim do feminicídio. Amém, que assim seja. Obrigada, Lenir de Obrigada. Assis, deputado federal. Muito obrigado, deputada. Boa semana.